Entra ano e sai ano e a falta de água é uma constante. A Casan é o assunto do nosso Pinga Fogo dessa edição. O jornalista Marcelo Lula e o doutor em administração Givanildo Silva debatem. Acompanhe. Municipalizar. Chapecó é um município superavitário, né? Nós temos poucos municípios superavitários, geralmente municípios de maior porte e que conseguem aí render bons lucros para a Casan. A grande questão é que se você tiver um olhar mais regionalizado, você vai pensar, bom, municípios menores que são deficitários em relação à arrecadação da Casan, elas precisam ainda de Chapecó, precisam ter Chapecó também no sistema para poder também serem bem atendidas, ou seja, isso faria falta para municípios da região uma eventual saída de Chapecó do sistema Casan. Por outro lado, Chapecó não tem recebido ainda, assim como outros municípios grandes do estado, o retorno pelo que produz. Ao mesmo tempo, a Casan tem causado problemas estruturantes nas cidades também. Vocês podem ver muitas vezes buracos nas ruas que são feitos aí por ações da Casan e que acaba sobrando para o município ou fica naquela questão de empurra-empurra e a população que sofre com isso. E também, é claro, a Casan sofre um grave problema de gestão. Para vocês terem uma ideia, ainda tem muita gente aí no interior que vai nos acompanhar e que está sendo abastecido aí com caminhão-pipa, por exemplo, e que no futuro poderia ter a sua situação melhorada através da captação de água do rio Chapecozinho. Bom, a Casan, através da atual presidente, a Roberta Mas dos Anjos, simplesmente perdeu um convênio com o governo federal, com o Ministério do Desenvolvimento. 180 milhões a fundo perdido foram jogados na lata do lixo. Por quê? Porque a Casan simplesmente não aceitou assinar o contrato porque o governo federal ficou de repassar os recursos passo a passo. A partir do momento que as obras iam sendo realizadas, terminadas as fases, o governo faria os repasses. A Casan não, queria o dinheiro como um todo para depois começar as obras. Ficou nesse impasse, a Casan acabou não assinando o contrato e se perdeu. O que acontece agora? Vai ter que ser feito um novo projeto ou a readequação desse atual projeto, vai ter que passar por análise novamente do governo federal e ver também se tem disponibilidade de dinheiro. Então, ou seja, são uma série de questões aí discutíveis em relação às ações da Casan em Chapecó, mas repito também, se olharmos como um todo para uma questão regional, aí Chapecó teria que realmente ficar com a Casan. Por outro lado, se olhar pela questão individual, não vale a pena. Chapecó poderia muito bem fazer a gestão do serviço de água e esgoto da população. A gente tem que analisar com bastante carinho a questão da municipalização, porque nós temos boas empresas estatais em Santa Catarina. Nós temos já alguns exemplos anteriores de outros municípios que municipalizaram. Eu pego, por exemplo, Blumenau, onde eu sou nascido, em que a gente pagava R$50 de taxa de água e esgoto e a partir da municipalização passou para 100, para 150 e hoje qualquer residência com 3 pessoas paga quase R$200 por mês de taxa de água e esgoto. Então a gente precisa observar, por exemplo, nesse contrato do governo federal, todo contrato que é assinado ou é rejeitado, ele tem toda uma análise e principalmente quando se assina um contrato com o governo federal, a Casan se compromete a cumprir prazos, a fazer investimentos, a fazer desembolsos e que o governo federal, pelo próprio gigantismo que possui, não obrigatoriamente honra nos prazos adequados. Então, não é uma análise muito simples. Então, eu entendo que a Casan tem alguns defeitos, porém ela é uma empresa estatal, fundada em 1970, que ela tem ótimos índices de avaliação, a água fornecida é de boa qualidade, nós temos um atendimento que é bastante extensivo aqui na nossa região de Chapecó. Existem problemas, sim, só que eu entendo que é muito mais fácil a gente fazer essa análise tentando corrigir com a Casan do que tendo uma empresa terceirizada, porque o governo municipal ele não tem estrutura e não vai assumir essa gestão. Nós não vamos ter uma transferência de uma empresa pública do estado para uma empresa pública do município. Com certeza haverá uma empresa privada. Gosto de empresa privada, sou empresário,
Porém, não vejo com bons olhos quando a gente tem grandes empresas que possuem interesses que podem daqui a pouco estar elevando a tarifa para o consumidor final, pensando única e exclusivamente em você ter uma margem de lucro maior, porque vão existir grandes investimentos. Então a Casan é bem avaliada, né, tem um bom atendimento, ela precisa melhorar bastante, mas essa questão da municipalização tem que ser analisada não só com o que está hoje, mas também com o olhar do futuro. O que acontece depois de municipalizar? Falamos sobre a água que chega à sua casa. Fique atento ao que o seu candidato tem a dizer.